Como eu afirmei no finalzinho do outro vídeo, nós vamos retomar a partir exatamente deste ponto onde paramos. Tá? Então aqui nós fizemos dois gráficos de duas funções exponenciais. Nós vimos aqui que a primeira função exponencial tinha uma base 2 elevado ao expoente x e o seu comportamento formou uma curva exponencial crescente, ok? Desenhar a mão livre aqui às vezes não fica tão legal, né? Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é justamente esse comportamento. Do A para o B, a subida é de 0,25. Do B para o C, a subida é de meio ponto. Do C para o D, a subida é de 1 unidade. Do D para o E, a subida passou a 2 unidades. E assim vai continuar crescendo. Já na segunda função, onde a minha base é uma base 1/2, e nota que esse 1/2 equivale a 0,5, é um valor que está, a gente vai até gravar bem essa ideia, é uma base A que está entre 0 e 1, o comportamento desse tipo de função é decrescente. Então, nessa base decrescente, nessa função decrescente, você vê aqui que a minha reta, ó, ela vai descendo e cada vez mais suave. Ok? Cada vez mais suave. Então, desceu 2 unidades, depois desce 1 unidade, depois desce meia unidade, depois desce 0,25 e assim por diante. O que eu queria chamar a atenção de vocês aqui também é que, vou até pegar uma cor vermelha aqui para ficar mais visível. Tanto a primeira curva quanto a segunda curva, elas não encostam no eixo x, em nenhum momento. Aqui, se eu for andando para a esquerda, ela vai se aproximar cada vez mais do eixo x, porém, ela nunca vai encostar. Porque o fato dela encostar no eixo x seria justamente no momento onde 2 elevado a x fosse igual a 0. E a gente viu num exercício de equação exponencial que isso daqui não existe para os reais. Não tem um expoente x que eu vá colocar ali e que vá zerar essa potência. Da mesma forma, na segunda função, você nota aqui que essa função ela se aproxima e quanto mais para a direita eu for, mais próxima ela vai estar do eixo x. Mas ela nunca vai encostar nesse eixo x. Por quê? Porque seria justamente quando 1/2 elevado a x fosse igual a 0. Isso aqui não vai acontecer nessa função também. Não existe valor de x cuja essa potência dê um resultado nulo. Ah, professor, mas ela vai dando cada vez menor. Sim, mas esse cada vez menor se aproxima de 0, mas não chega em 0. A gente diz que esse eixo x nessas duas funções são assíntotas, são retas de onde a curva da função se aproxima sem nunca encostar, ok? Bom, com base nessa definição e nos gráficos que a gente viu, a gente pode definir algumas coisas, concluir, tirar algumas conclusões interessantes. Lembrando que estamos falando de funções exponenciais nesse formato, com um A real, positivo e diferente de 1. Então, primeiro, o domínio é sempre o conjunto dos reais. Eu posso usar qualquer expoente real para essa potência. A elevado a qualquer número real vai dar um resultado, ok? Por outro lado, a imagem, como ele nunca vai nem encostar no eixo x, ele nem vai chegar para o lado negativo do gráfico, ele não vai descer para baixo do eixo x. Então a imagem ela vai ser sempre os reais estritamente positivos, reais maiores que 0, ok? Então aqui quando eu tenho esse asterisco aqui, ele diz que não pode ser 0, e quando eu tenho esse positivo, ele diz que não pode ser negativo. Então aqui, eu também poderia escrever isso aqui assim, Poderia colocar assim, y pertence aos reais tal que y é maior que 0. É a mesma coisa, tá bom? Além disso, a gente pode afirmar que nessas funções, em nenhum momento, você vai ter a potência dando 0. Por isso, nenhuma dessas funções possui raiz. Nenhuma função exponencial, neste formato padrão, vai possuir raiz. Agora, existem funções que têm potência, que têm x no expoente e que possuem raiz, que são aquelas derivações que a gente faz da função exponencial, que a gente viu lá na aula anterior. Tá? Mas elas não são funções exponenciais propriamente ditas. E todas essas funções exponenciais do tipo a elevado a x interceptam o eixo das ordenadas no ponto 0 e 1.
Por quê? Se eu pego uma base A, que é um número real positivo diferente de 1, e elevo o expoente 0, vai dar 1. Então todas essas curvas vão passar nesse ponto 0 e 1. Beleza? Quanto ao comportamento da função, ele é monótono, ou seja, ele é totalmente crescente ou totalmente decrescente. E o que define isso é a base. Então, se o A é maior que 1, a gente vai dizer que o comportamento da função é crescente, certo? Se eu sempre for aumentando o expoente, o resultado vai aumentando, e se eu for diminuindo o expoente, o resultado vai diminuindo. E se a função tem uma base entre 0 e 1, um 0, alguma coisa, ou uma fração cujo numerador é menor que o denominador, nesse caso o comportamento dela é uma curva decrescente, uma curva que se aproxima do eixo x sem encostar no eixo x. Quanto maior o valor do x eu usar, menor o resultado da potência. Quando menor o valor de x, maior o resultado da potência. Beleza? Essas são definições e conclusões que a gente tira a partir do comportamento das funções exponenciais. Agora a gente vai então ver alguns exercícios sobre isso. Então, primeiro exercício, observe o gráfico da função dada por f de x igual a vezes 3 elevado a menos x mais b. Ponto. Isso aqui não é uma função exponencial, mas uma derivação de uma função exponencial. Tem uma potência, tem um expoente, mas vê que a base 3 aqui, o expoente já é negativo, não é só o x, e tem um número multiplicando a potência e tem um outro número somando, então já é uma derivação. Por isso, inclusive, que o gráfico corta aqui o eixo x. Tem uma raiz, né? Tem uma raiz aqui? Tem uma raiz. Agora, só tem uma raiz porque não é uma função exponencial propriamente dita, tá bom? O que ele pede aqui é para definir os valores de A e B. Gente, para definir esses valores, eu preciso saber, né, pontos dessa função para poder substituir na função. E é justamente o que ele me dá aqui, um ponto, e aqui, outro ponto. Muito importante, e você não pode errar, é a estrutura do ponto, do par ordenado. Então, eu vou chamar o primeiro ponto de cima ali de A ou de baixo de B. O ponto A é menos 1 e 1, x e y, ou f de x. E o ponto B é 0 e menos 1, x e f de x. Isso quer dizer que o f de menos 1 dá 1 e o f de 0 dá menos 1. E quando eu escrevo essas duas expressões aqui, eu posso substituir nessa expressão que ele me deu, esse x aqui, pelo valor do x que eu coloquei dentro do parênteses. Então, no lugar do f de menos 1, eu posso colocar o a vezes 3 elevado a menos 1 mais b. E no lugar do f de 0, a vezes 3 elevado a menos 0 mais b. Certo? E aí, quando eu tenho essas duas igualdades, na verdade eu vou cair em duas expressõezinhas, duas equaçõezinhas com incógnitas a e b. Eu vou cair num sistema. Nem mais tenho equação exponencial. Só tenho que cuidar agora com essas potências. Quanto que vale 3 elevado a menos 0? Menos 0 é 0. 3 elevado a 0 vale 1. E aqui na outra potência, menos com menos dá mais 1. 3 elevado a 1 vale 3. Então a primeira equação é 3a mais b igual a 1. E a segunda equação é a mais b igual a menos 1. Só isso. Como que eu vou resolver isso? Vou usar a mesma estratégia que a gente usou no vídeo anterior. Vou subtrair a primeira menos a segunda. Vou ter aqui b menos b zerando, ok? Vou puxar aqui 3a menos a vai dar 2a. E 1 menos menos 1, cuidado, tá? Esse sinal aqui, menos com menos vai dar mais, 1 mais 1 vai dar 2. Então, tenho que 2a igual a 2, logo o a vale 1. Achei o valor do a, pega uma das equações, vou pegar a mais simples aqui, a mais b igual a menos 1, isolo o b, então vou subtrair o a. Se o a vale 1, vai ficar menos 1, isso dá menos 2. Achei o a e o b. Como é que fica então a expressão, né? Ele pediu os valores de a e b e eu já achei, eu poderia parar aqui. Mas como é que fica essa expressão dessa função? Substituindo o a por 1 e o b por menos 2, 1 vezes a potência ficaria só a potência, 3 elevado a menos x igual a menos 2. Ou ainda eu posso, né, tirar esse expoente negativo e transformar a base numa fração, inverter a base 3, 1/3 elevado a x menos 2. Então nota, não é uma função exponencial, mas é um comportamento similar porque deriva de uma função exponencial. Beleza? Quarto exercício.
seja a função g de x igual a 2 elevado a x menos 3. Novamente, não é uma função exponencial, mas deriva de uma função exponencial. O que ele pede? Faça o gráfico de g. Lógico, você pode abrir o GeoGebra, né? Lembra do aplicativo do GeoGebra? Digitar lá g de x igual a 2 elevado a x menos 3. Lembra que para fazer essa potência elevado, você usa o símbolo circunflexo, né, do teclado, tá bom? 2 elevado a x menos 3, dá o Enter, ele vai te dar o gráfico, pronto. Só isso. Mas deixa para fazer isso depois que você já tentou fazer na mão, para você conferir, ok? Então, e aí com o auxílio do gráfico eu quero determinar o domínio, a imagem e o comportamento. O que eu vou fazer? Eu vou escolher alguns pontos para fazer o gráfico. Eu fiz 5 no conteúdo, né, no vídeo anterior. Aqui eu vou pegar só 4 pontos. Então, 4 pontinhos. Então, eu peguei 4 valores de domínio. X igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. Se o x for menos 1, substituindo na função 2 elevado a menos 1 mais 3, 2 elevado a menos 1 é 1 meio, 1 meio menos 3 vai dar menos 2,5. Quando o x for 0, 2 elevado a 0 dá 1, 1 menos 3 dá menos 2. Quando o x for 1, 2 elevado a 1 dá 2, menos 3 dá menos 1. E quando o x for 2, 2 ao quadrado 4, 4 menos 3 dá 1. Daqui eu tenho 4 pontos, certo? Menos 1, menos 2,5, 0, menos 2, 1, menos 1, 2 e 1. Há um crescimento e eu posso jogar esses pontos aqui no gráfico. Então, menos 1 para x, menos 2,5 para y, está aqui o ponto A. Aqui o ponto A. Ponto B, 0 para x, menos 2 para y. Ponto C, 1 para x, menos 1 para y. Ponto D, 2 para x, 1 para y. Se está aqui os 4 pontos que eu determinei, eu posso fazer a curva então, né? Só risquei a curva aqui passando pelos 4 pontos. Pronto, isso é a primeira parte do exercício, fazer o gráfico. Nesse gráfico, a gente consegue facilmente ver o domínio, falar sobre a imagem e ver o comportamento. Bom, o que eu posso analisar mais aqui também é que essa fração, essa potência 2 elevado a x, ela nunca vai ser igual a 0, mas ela pode se aproximar bastante de 0. Logo, essa função g de x, quando o 2x chegar bem perto do zero, vai estar chegando bem perto de 0 menos 3, que dá menos 3, mas nunca vai chegar em menos 3. Então, eu também posso anotar aqui no meu gráfico que a assíntota é justamente o y igual a menos 3. A função não chega no menos 3, mas ela chega muito perto, ela vai se aproximar quanto mais à esquerda eu for aqui. Beleza? Então vamos lá. Domínio. Domínio dessa função. Tem alguma restrição para valores de x aqui? Nenhum. Então domínio são os reais. Imagem. Acabei de falar que a assíntota é o menos 3. Para cima do menos 3 posso usar todo mundo. Então eu vou escrever que y pertence aos reais, tal que y é maior que menos 3. E o comportamento, fácil de perceber agora com o gráfico desenhado, o comportamento é crescente. Como perceber que o g era crescente lá no início? A base 2, é uma potência que vai ter um comportamento crescente. Beleza? Então, isso aí ajuda a gente a resolver esse exercício. Tranquilo, pessoal? Para não ficar um vídeo muito extenso, até porque o próximo exercício ele é um pouquinho mais extenso, até vou trazer ele aqui, ó, determinar ponto de interseção entre 2 gráficos de função, eu vou deixar isso aqui para o próximo vídeo. Então segue aí para o próximo vídeo, a gente vai fazer mais um exercício aí sobre função e depois a gente vai ver algumas aplicaçõezinhas de função exponencial, como a gente viu aquela da bactéria no comecinho do assunto de função, né, do vídeo anterior, a gente vai dar mais uma olhadinha no próximo. Beleza? Segue aí.